Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lone Locke e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o marcante episódio 7 de Dandaran. Foi um episódio bem pesado, mas certamente ainda tem muitas pessoas que eu acredito que não entenderam direito o que aconteceu nele. Então, se puderem, já deixem o seu like e se inscrevam aqui no canal para continuarem recebendo mais vídeos do meu conteúdo. Nesse vídeo, eu vou dar minha opinião e explicar melhor tudo que rolou, trazendo por vezes o mangá como material de apoio. Então fiquem comigo até o fim. Bom, primeiramente, é preciso dizer que esse episódio, que adaptou os capítulos do 15 ao 17, ele foi super triste e bonito ao mesmo tempo. Se no fim do último episódio alguém pensou que nesse aqui o circo ia pegar fogo, assim, do início ao fim, essa pessoa definitivamente errou. Sim, é claro que teve um confronto dos nossos protagonistas com a assombração, mas pasme, isso foi a parte que menos chamou atenção. Esse episódio ele já começa com um flashback da sedosa acrobática, ou melhor, da mulher que ainda viria a se tornar aquela assombração, né? No caso, ela estava correndo, desesperada, gritando, numa noite chuvosa atrás da sua filha. É uma cena assim que machuca bastante, é bem angustiante. Assim que a lembrança termina, o anime ele corta então para a sedosa diante dos nossos protagonistas, mais a Aira ali desacordada. Ela completamente transtornada, ela culpa os dois por terem tirado a vida da garota e parte para cima deles com suas longas madeixas. Essa é basicamente a parte que rola toda a ação do episódio. A acrobática perseguia eles enquanto o Okarun carregava a Aira em seus braços. A Momo, no entanto, ela teve uma ideia e só manda então o garoto continuar correndo. Como eles estavam numa espécie de fábrica, galpão abandonado, ou sei lá, tinham vários obstáculos ali como containers e armações de metal pelo caminho. Então eles não tinham como atravessar usando a super velocidade da transformação do Okarun. O jeito então era ir ali se esquivando como dava. E bem, a Aira com as suas mãos ainda atadas, né? Por causa do... Ou melhor, a Momo com as suas mãos atadas por causa do último episódio, ela acaba sendo a primeira que ela acerta e joga pra longe. O Okarun, por sua vez, ele seguiu ali dando o seu melhor. Mas a verdade é que a assombração era realmente bem acrobática e conseguia se deslocar entre as ferragens muito bem. Em um dado momento não teve como. O Okarun é superado pelas habilidades da sedosa e também acaba sendo atingido. Bom, nessa hora a assombração imediatamente ela volta sua atenção para o corpo da Aira. E naquela sua obsessão, ela acredita que consumir a garota seria a melhor forma da carne da sua filha viver junto do seu corpo por toda a eternidade. E é aqui que o plano da Momo mostra então seu resultado. A acrobática não podia mais seguir em frente, pois ela tinha enroscado seu cabelo seco e embaraçado por todos os cantos da instalação. Eu particularmente fiquei na dúvida até que ponto aquilo funcionou como planejado ou também foi influência da vovó Turbo dando sorte. Fiquem abertos para a interpretação, né? O espírito ele fica furioso e ele começa a quebrar todas as ferragens de sustentação do galpão. Como saída, a Ayase então usa seus braços invisíveis para segurar os pés da criatura e pede pro Okarun ir com tudo. O problema é que o garoto não sabia como atacar um alvo intencionalmente. Das outras vezes, ele só tinha agido por reflexo. Ou seja, ele simplesmente fica ali torrando a paciência da garota, tornando a situação ruim ainda pior do que precisava ser. Enquanto então eles discutiam, a acrobática ela foi conseguindo se soltar, até o ponto que a Ayase não podia mais conter ela. Daí então, antes que a luz acertasse, o Okarun na base ali do desespero se joga com tudo de cabeça na assombração e faz ela atravessar a parede. O poder do garoto de fato é impressionante, mas parece que a vovó Turbo ainda esperava mais. Ela conta ainda que nem precisava fazer mais nada, pois um yokai de baixa categoria como aquele não ia se recuperar tão cedo depois de levar um de seus ataques. A véia, ó, porrito. Bom, é basicamente como eu disse antes, né? A ação toda desse episódio durou só uns 5 minutos e morreu por aqui. Aliás, essa parece que não foi a única coisa que morreu.
Após a vovó vasculhar a Aira e recuperar a bola dourada do Okaru, ela avisa que a garota do cabelo rosa estava sem vida. Os dois ficam desesperados, mas não tinham o que fazer, segundo a própria vovó. Quando um yokai come uma pessoa, a menos que ela tenha poderes espirituais nativos, como a Momo, ou poderes de um terceiro, como é o caso do Okaru, só aí então que é possível sobreviver. Do contrário, a pessoa morre. A Momo então ela tenta fazer massagem cardíaca usando seus poderes direto no coração. Mas nem com o garoto fazendo respiração boca a boca houve algum resultado. Uma coisa que eu fiquei incomodado, pra falar a verdade, foi ver a Yase ainda de mãos amarradas. Não é possível que o cara não tenha oportunidade para resolver aquilo durante o episódio, né? Mas enfim, a vovó Turbo ali, sem demonstrar a menor preocupação, ela avisa que aquilo não ia dar certo. Mas a garota se recusa a aceitar e pede pro nosso querido gatinho calar a boca e chamar logo uma ambulância. Com o celular que no caso tinha roubado lá da amiga dela. Não que isso fosse adiantar, né? Enfim, nessa hora, eis então que a acrobática sedosa toda variada surge diante deles novamente. A assombração, no entanto, ela confirma que aquilo lá era inútil. E ela oferece então a sua própria aura para salvar a garota. Ela explica aqui que a aura é um tipo de bateria que mantém vivo todas as formas de vida. E então pede para que a Momo transferisse a sua aura para a garota. É claro que de cara eles não engoliram muito aquela história, mas para provar que ela queria só ajudar ela mesma de forma chocante, dilacera a própria boca e fala que eles podiam matar ela se aquilo ainda não fosse suficiente. A vovó então confirma que a sedosa tinha razão e a Momo resolve então seguir a sugestão do espírito. O Okaru, por segurança, ele fica a postos, só para ir com tudo se fosse necessário. E a assombração instrui então que a Momo ela conectasse a sua aura com a da Aira, usando seus poderes psíquicos como se fosse uma espécie de um cabo. E aqui então que vem a pedrada, a parte mais triste do episódio, as memórias da alma penada. Vamos lá então. Enquanto no mangá foi descrito só com algumas páginas, e eu vou passá-las aqui para vocês estarem vendo, o anime expandiu tudo e gastou cerca de 1/3 do episódio só para passar o flashback. Então você vê que essa parte é quente. A mãe da Aira era, na verdade, uma mãe solteira que vendia o seu corpo e tinha mais 2 empregos para conseguir sustentar sua filhinha. Não fica claro se ela já fazia os programas ou se ela passou a fazer por necessidade, mas é fato que ela aparentava ser uma bailarina ou ex-bailarina que se endividou por causa da sua gravidez. Em nenhum momento nós também vimos quem que era o pai da criança, mas uma das possibilidades é que ou ela tenha sido abandonada grávida ou que ela tivesse engravidado acidentalmente por conta de sua profissão. Eu, sinceramente, acredito mais na primeira hipótese, porque ela aparentava ser alguém que estudou ali para ser uma artista e viver da sua arte, no caso a dança. De novo, reforçando só que isso aqui é aberto, é só minha interpretação. Bom, a mulher, ela realmente amava sua filha, sem dúvidas, e ela se esforçava para dar o melhor para ela. E esse amor era recíproco, como a gente pode ver nessa cena emocionante aqui, em que ela é recebida na sua casa depois daquela jornada dela desgastante. Percebam que eles fazem questão de fazer o público criar empatia pelas duas, né? Então você já sabe, algo de ruim tá por vir. Essa rotina então árdua da mulher vai se repetindo ao longo de vários meses. E provavelmente o psicológico dela só se manteve intacto porque a sua filha era tudo para ela. A gente vê ela até ensinando balé para a menina ao longo também desse período. A mãe, que ali aos poucos vai conseguindo juntar dinheiro para pagar a dívida, resolve presentear a sua filha com um vestido vermelho. E bem, justo no dia do seu aniversário, algo mostrado no caso só no anime, ali durante a noite, alguns capangas da máfia, que eu creio ser a Yakuza, invadem sua casa.
Essa parte é muito pesada, é bem triste. É o som da garota ali chorando de pavor. Sua mãe então foi ali brutalmente agredida enquanto ela assistia tudo. Algo bem horrível mesmo. Eles tinham vindo receber a dívida e ela provavelmente não tinha o bastante. Aqui a gente até se pergunta se o dinheiro que faltava não seria o que ela gastou para comprar o presente, né? Mas a gente não tem como confirmar isso. Fato é que, insatisfeitos, os capangas agarram então à força a menina e a levam embora. A mãe machucada, ela até tenta resistir, mas só que é tudo em vão, pois ela acaba recebendo ali mais um golpe e desmaia, ali na região do olho. Detalhe que ao cair, ela ainda meio que borra de sangue a sua filha num retrato, o que meio que simbolizaria que elas nunca mais iriam se ver. Alguns instantes depois daquilo, quando ela recobre a consciência, a primeira coisa que ela faz é sair correndo ali angustiada na rua em busca da sua filha. Ou seja, aquela cena que abriu o episódio. Ela até consegue avistar o carro que levou ela, só que ali no caminho ela tropeça na água e apaga no chão. A trilha sonora de toda essa parte foi um primor, muito bem escolhido. Além de marcante, ela lembra muito daquelas caixinhas de música que tem uma bailarina mesmo rodopiando. A mulher, então, ainda com vidas, ela reúne suas forças para realizar a sua Last Dance. Ela então sobe até o topo de um prédio e começa a bailar. Essa aí, na minha opinião, foi a cena mais linda e trágica do episódio. Ela culmina então no último ato daquela mulher desolada, que foi então dar uma piruleta de costas pro precipício. Agora sim, então, ela tinha morrido. Na forma de espírito, confusa, a mulher acorda atordoada e sem lembrar o que aconteceu. E é agora que as peças se encaixam. Uma garotinha parecida com a sua filha, no caso a Aira, ela puxa o seu vestido e a chama de mãe. Ao perceber ser outra pessoa, a menina se afasta e seu pai a chama pelo nome. Pelo diálogo, a gente descobre então que a sua mãe tinha morrido e o pai contou que ela foi para um lugar distante. Só que enquanto ele a levava dali, antes de sumir no meio da multidão, ela acena para o espírito e dá um último tchauzinho. Nesse momento, o espírito então lembra da sua filha que ela estava procurando antes de morrer e a confunde com a figura da Aira. Ali então ela jura que ia proteger a menina e não deixar que nada de ruim acontecesse com ela. Isso então foi o suficiente para a mulher vir se tornar a acrobática sedosa que nós conhecemos. No mangá é um pouco diferente no sentido que a mulher já usava aquele vestido vermelho da filha antes de encontrar a Aira. Mas de qualquer forma, nos dois casos é nesse momento que ela se transforma numa assombração de fato. Vale destacar que isso tudo nos mostrou também que a Aira já foi capaz de enxergar os espíritos quando era criança e não precisava de bola dourada nenhuma para isso. Ela provavelmente foi perdendo essa habilidade ao crescer. E bem, quando finalmente termina o flashback, a transferência tinha chegado ao fim e a Aira abre os olhos, ela meio que desperta, enquanto a Momo começa a chorar. Ela tinha visto tudo, e a Aira também. O Okarun pensa que o espírito havia feito algo de mal a ela, mas antes então que ele fosse para cima da sedosa, a Momo o impede, manda ele parar. A acrobática, enquanto ali se desfazia, ela demonstra um enorme arrependimento por todo o mal que ela causou. A Momo, vendo a cena, ela pergunta para a vovó Turbo o que era aquilo. A velha explica então que sem a sua aura, como ela tinha dito, ela estava morrendo. Mas havia um agravante. Ela ainda tinha assuntos não resolvidos aqui no mundo terreno. Logo, ela não ia fazer a passagem. E aí a Momo, preocupada, pergunta outra vez para a vovó o que ia acontecer, né? E ela fala que nada. Ela simplesmente ia se tornar nada. Ela seria apagada tanto do plano dos vivos como dos mortos. A passagem para ela só dependia dela mesma encontrar a paz interior. A vovó, a verdade, estava pouco se importando para aquele espírito. Mas a Aira, ao ouvir isso, ela sai correndo em sua direção e dá um abraço bem apertado nela. Assim que o espírito, então, já se desfazendo, ele para de se culpar por tudo de ruim que aconteceu com a sua filha e com a Aira,
Pela primeira vez, então, ele começa a chorar e saem, então, lágrimas dos seus olhos de verdade e não aquelas espumas de antes. Vejam só a diferença. A Aira finalmente a chama de mamãe e diz que a amava. Ela então diz que foi a garota mais feliz do universo. Nesse momento, a sua poeira que estava caindo começa a subir em direção ao céu, simbolizando que a sua alma então havia encontrado paz. E o episódio então se encerra com a Aira desejando que a mulher e a sua filha fossem para um lugar mais gentil, onde eles pudessem ser felizes e que ninguém pudesse mais fazer mal a elas. Ela promete que jamais iria se esquecer da sua mãe. Olha, que episódio bonito. Ainda que triste, essas cenas foram emocionantes para valer. Eu acho que no final das contas, isso pode ser considerado um final feliz para uma história que foi tão trágica, né? É fato que não sabemos, ou foi indicado em algum momento, o que aconteceu com a menina. Ela pode ter sido vendida ou simplesmente morta depois que a mãe morreu. Talvez eles tivessem levado ela como uma garantia ou algo do tipo. Na minha opinião, considerando essa imagem do final do anime e esse quadro também final do mangá, eu acho sinceramente que eles acabaram matando a menina não muito depois. Faria sentido que essas cenas representassem as duas se encontrando no além. E eu gosto de pensar assim. E pessoal, é basicamente isso. Dandaran tem sido surpreendente. Eu nem tenho mais o que falar. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as suas dúvidas. Mas se algo ainda ficou aí meio nebuloso, por favor, deixe nos comentários para eu poder ler. Aproveitem também e verifiquem seu like e inscrição no meu canal. Eu então vou ficando por aqui. Fui!